Quando você pega o D e coloca na frente de One Piece, vira Done Piece. Algo como indo de um pedaço, uma parte, para pedaço completo, ou pedaço todo. Mas quando pegamos o mesmo D e colocamos na frente de Enies Lobby, vira uma palavra completamente diferente. A palavra em inglês denies, ou em português negar. E é a partir dessas informações que a comunidade japonesa de One Piece, com a teoria do youtuber Yuderon, e também com o Ohara Fox, que traduziu tudo para o inglês e ainda adicionou mais elementos, que temos a melhor teoria da história de One Piece. Essa teoria com certeza vai te convencer que o reino antigo dos D fazia parte de Jaya e agora está localizado no fundo do oceano, embaixo da ilha de Enies Lobby. Não só isso, essa teoria também mostra que as sagas de Skypiea e Dressrosa nos contam exatamente o que aconteceu durante o século perdido. Cara, confia, a gente não costuma ser muito sensacionalista aqui no canal, mas essa teoria realmente tem muita evidência. Não sei por que eu tô fazendo isso. Então, se você quiser descobrir o que é o One Piece, aonde ele está, quais os segredos do século perdido e por que Roger Hill, só vem comigo. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek. Cara, primeiro agradecimento monstro pro Ohara, que trouxe essa teoria lá do Japão, e o Yuderon também, que trouxe a teoria original da comunidade japonesa. Eles fizeram um trabalho monstro e os links estão na descrição. Agora, like, sininho, membros, nada disso importa hoje, porque essa é a teoria mais lendária da história de One Piece. Então, bora! No capítulo 253, a gente aprende que a parte de cima de Skypiea, na verdade, é uma parte de Jaya, que fica no Mar Azul. Juntando os mapas de Skypiea e Jaya, descobrimos que eles formam uma grande ilha em formato de caveira. E quando olhamos, podemos identificar que Jaya representa os dentes, enquanto a lendária cidade de Shandora se localiza no olho direito da caveira. E curiosamente, o que encontramos é um enorme buraco no olho esquerdo. Interessante. É curioso termos uma cidade antiga e lendária no olho esquerdo, enquanto temos simplesmente um buraco no direito, como se alguém tivesse arrancado um pedaço da caveira. Um pedaço, tipo One Piece. E fiquem com isso em mente porque vai ser importante depois, já que essa teoria fala sobre a verdadeira natureza do que é o One Piece, além de provar pra nós que Skypiea é o arco mais importante de todo o mangá. Se você segue o canal, você sabe que o Oda ama fazer trocadilhos e referências, principalmente quando envolve palavras em japonês. Desde os números dos capítulos até o porquê uma recompensa ser o número que é, muitas coisas podem passar desapercebidas para os fãs que não leem japonês. Coisas grandes e importantes, como por exemplo o nome da série. Em japonês, One Piece é escrito com katakana, One Piece, mas o termo One Piece em japonês é Hitotsunagi no Daihyo. Hitotsunagi, ou Grande Tesouro do One Piece, sendo o Hito representativo do ou seja, o grande tesouro de um pedaço de um todo, tá ligado? Mas calma, tem mais. Também podemos ler como Hitotsunagi, agora considerando Hito, humanos, assim sendo One Piece o tesouro que conecta todos os humanos, ou até todos os povos, algo que tematicamente tem tudo a ver com One Piece. Então, recapitulando, a ideia principal da teoria não é só que Jaya perdeu um pedaço de sua terra uma vez há 400 anos atrás, quando a Knock Upstream jogou o Upper Heart para o céu, mas que isso aconteceu também 800 anos atrás, quando a cidade do Olho Direito foi arrancada durante a guerra entre o Reino Antigo e o governo mundial. E quando olhamos para o mapa, isso faz total sentido, sendo uma cidade no olho esquerdo Shandora e uma cidade no olho direito seria Laugh Tale, duas cidades lendárias, que unidas, fazendo One Piece, formariam o Reino Antigo. E para embasar essa informação, a teoria traz muitas evidências. Começando com o nome da série, One Piece do inglês, um pedaço, e tem o quê? Pois é, tem um pedaço dele faltando. E se Laugh Tale, na verdade, fosse por completo o One Piece? O One Piece, o um pedaço que tá faltando do Reino Antigo. Isso encaixaria, não encaixaria? E ainda tem muitos indícios que a cidade do Olho Esquerdo foi destruída ou escondida durante o arco de Skypiea, como por exemplo, a capa do volume 27, onde o Luffy tá com o olho direito aberto, mas coincidentemente o olho esquerdo fechado. E essa temática se repete muitas vezes pela obra, como por exemplo, a Robin na capa do volume 24, e fora isso também temos Pedro, que perdeu o olho esquerdo, Shanks, que tem uma cicatriz no olho esquerdo, Luffy, que tem uma cicatriz no olho esquerdo, Zoro, que tem uma cicatriz no olho esquerdo, e até a Jolly Roger do Doflamingo, um ex-Tenryubito, onde o olho esquerdo é o único da caveira pirata dele que tá cortado.
Skypiea provavelmente é o arco mais importante da obra e, também como uma grande ironia do destino, é um dos arcos mais esquecidos pela comunidade. É nele que o Oda introduz um monte de personagens muito importantes, como o Barba Negra, que tem uma das entradas mais absurdas do mangá. É nela que ele fala sobre a importância dos sonhos. Conhecemos também Doflamingo e Bellamy, que vocês vão ver já, são muito importantes para a teoria. Além do encontro entre Barba Branca e Shanks, Ace e Bug, todos personagens hiper importantes, mas que, além de tudo, tem muita proximidade com o Rei dos Piratas. O Roger, que por sinal, de todos os lugares pela Grande Rota e pelo Novo Mundo que ele podia deixar uma mensagem, escolheu justamente o Poneglyph de Shandora para se comunicar com viajantes futuros. Curioso de novo. Mas a pessoa que é mais conectada com Roger nesse arco, acredite se quiser, é Mont Blanc Nolan. O homem é um paralelo direto ao Rei dos Piratas, e essa conexão é um enorme indício de que Jaya era o reino antigo e que Laugh Tale é o pedaço faltando. Nolan tem uma história muito parecida com Roger, mas de uma maneira bizarra, ela é bem distorcida. De semelhança, a gente pode comentar como os dois eram grandes aventureiros e super poderosos. Esse quadro, no capítulo 287, sugere que só Nolan conseguiu ouvir os sinos de Jaya, o que dá a entender que ele, assim como Roger, também conseguia ouvir a voz de todas as coisas. Os dois conseguiram encontrar lugares lendários, Shandora para Nolan e Laugh Tale para Roger. Os dois voltaram sem nenhuma prova de que conseguiram chegar lá, e os dois também foram sentenciados e executados em público. Mas agora as coisas começam a ficar um pouco distorcidas entre os dois. Enquanto Nolan foi simplesmente considerado um mentiroso quando voltou, Roger, de alguma maneira, conseguiu iniciar a grande era dos piratas. Nolan não sabia como voltar para Shandora, mas Roger sabia como chegar em Laugh Tale. Nolan chorou nos seus últimos momentos, enquanto Roger riu. Nolan falou a verdade sobre a Cidade de Ouro Shandora ser real, mas o Roger meio que mentiu, já que o tesouro de Laugh Tale não é exatamente ouro, prata e outras riquezas. Então, com todos esses paralelos, você vai me falar que não faz sentido o Nolan ter encontrado a cidade no olho esquerdo e o Roger ter encontrado a cidade no olho direito? Durante o arco de Skypiea, em Mocktown, o Bellamy fica zoando o Luffy, falando que a Era dos Sonhos acabou, que One Piece, Shandora, Cidade das Esmeraldas, tudo isso é uma baita de uma palhaçada, quem acredita nessas coisas é maluco. Mas, como todos nós sabemos, a saga acaba com o Luffy tocando o sino dourado, provando para todos que a cidade existe e que o Bellamy é um otário. Então não faria sentido se o One Piece que o Bellamy também quis zoar estivesse no mesmo lugar onde o Luffy provou que os sonhos não são uma mera ilusão? Quando a Robin está investigando as ruínas de Skypiea, ela fala que com toda certeza a cidade lutou contra algum inimigo externo, dando a entender que pode ter sido a guerra entre o Reino Antigo e o governo mundial. Então só faz mais sentido ainda Shandora fazer parte do Reino Antigo. Não simplesmente uma parte, mas um pedaço do todo. E a gente também não pode ignorar o fato que Shandora é o único lugar em toda a série em que o sistema de escrita usado nos Poneglyphs é o mesmo sistema usado para a cidade inteira, tendo inscrições similares nas construções e ruínas do lugar. Curioso, né? A gente tá no mangá inteiro vendo essa escrita esquisita dos Poneglyphs, mas só em Shandora ela é usada como se fosse uma coisa mais pedestre, mesmo sendo lá de Wano que vem os Poneglyphs, já que eles vêm dos Kozuki. E acreditem, eu vou começar a falar de Wano e o bagulho vai ficar louco. Isso ainda bate com a revelação do Deus do Sol, Nika, feito no capítulo 1018, considerando todas as conexões com Skypiea e Jaya, como o próprio Luffy fazendo a mesma pose da silhueta. Silhueta, inclusive, que lembra claramente os guerreiros de Shandora, e considerando que Nika pode vir do japonês Nikato Warao, que significa risada, isso pode ter sido usado para descrever esse exato guerreiro de 800 anos atrás. Então faria sentido o Nika ter feito parte do Reino Antigo, assim como o Reino Antigo ter sido parte de Jaya, e esse Deus do Sol, na verdade, ter sido um guerreiro que lutou 800 anos atrás. Mas, como a própria teoria diz, o Sol não é o único corpo celestial que é importante para a obra. A Lua, de fato, é uma das representações temáticas mais recorrentes no mangá, sendo referenciada milhares de vezes. E eu tenho certeza que se você parar para pensar agora, vai imaginar algumas cenas muito marcantes de One Piece, que envolvem a Lua. E quando falamos de mitologia, o Sol e a Lua quase sempre andam lado a lado, sendo percebidos como equivalentes místicos pelos povos antigos. Em Zou, por exemplo, temos os Guardiões da Noite e do Dia, com o Nekomamushi e o Inuarashi representando bem essa divisão. Um exemplo muito bom que o Ohara achou, a antiga cidade asteca de Teotihuacan até hoje ainda tem as pirâmides do Sol e as pirâmides da Lua,
mesma civilização que inspirou os guerreiros de Xandia. A lua, inclusive, que é símbolo dos Kozuki, como já vimos bastante em Wano, e que tem um emblema muito parecido com os Xandia. E aí a gente chega na arte do capítulo 269, que é lá de 2003. Nessa arte a gente vê o chapéu de palha curtindo e tomando um chazinho em um lugar que lembra muito Wano, além de ter casualmente 2 pássaros que são da mesma espécie do símbolo dos Kozuki. Mas mais importante que isso, qual é a última página do capítulo anterior, o 268? Pois é, Shandora. Outra evidência muito marcante é um traço deixado nas ruínas de Shandora, onde a Robin lê: "Cuida, para que tuas razões não fujam ao teu coração. Em silêncio, somos aqueles que controlam a história, com o soar do grande campanário." Somos aqueles que controlam a história. Quem é que tem o monopólio da escrita, dos poneglyphs, que pode deixar para trás esses contos do século perdido? Exatamente, o clã Kozuki de Wano. Isso também lembra uma referência da letra da música Binks no Sake, na parte Sayonara Minato Tsumugi no Satoyo, que pode ser traduzido para adeus para o porto, para minha antiga casa. E claro, não podemos esquecer também que os Shandians desceram da lua, conforme a história de capa do Enel. Lá tem todo tipo de tecnologia insana e faz todo sentido um povo que dominava essa tecnologia e talvez até veio da lua ter sido o reino antigo que comandava o mundo e era o reino mais poderoso antes da chegada do governo mundial. Conforme o Yuderon, que lançou a teoria em japonês no YouTube, o Oda ama fazer trocadilhos com o número do capítulo, seja para falar o que vai acontecer ou até para esconder mensagens mais profundas. Uma dessas envolve uma data muito específica nos dada pelo Oda, 21 de maio de 1122, o dia em que Nolan descobre Jaya. O Oda quase nunca nos dá uma data, então por que essa agora? Bom, as datas no Japão seguem a ordem ano, mês, dia, ao invés de aqui no Brasil, que é dia, mês, ano. O que nos deixa basicamente com 1, 2, 2, 0, 5, 21. Não vou me candidatar a deputado, mas bem que podia. Pegando os números individualmente, isso forma a frase Hito Tsuni Koko ni Iru, o que significa The One is here em inglês, ou em português, o um está aqui. Ele, aquilo, aquela coisa, está aqui. E curiosamente, o título do volume 31 é Kokoni Iru, ou em português, Eu Estou Aqui. Seria isso um indício do One Piece falando Eu Estou Aqui em Skypiea? A próxima data que nós recebemos é de 16 de novembro de 1127, 5 anos depois, quando Shandora é lançada para os céus. E, quando nós fazemos o nosso joguinho, formamos essa frase: Hito Tsunagi Ininto Todoroku. E lembrando, Hito Tsunagi significa o One Piece. In é o som que um sino faz. Então, interpreta-se como o One Piece ruge com o som do sino. O sino que é muito importante para One Piece, porque é justamente tocar o sino, a promessa de Nolan para Kalgara. Uma promessa que só é cumprida gerações depois, quando Monkey D. Luffy finalmente toca os sinos dourados de Shandora. Outra promessa não cumprida que foi herdada é justamente a do Joy Boy. Agora não 400 anos atrás, mas 800 anos atrás do presente do mangá. Então segura a onda que agora vem matemática, o bagulho vai ficar louco. Quando subtraímos as datas da época do Norland, que eram 400 anos atrás, por mais 400 da época da promessa do Joy Boy, ficamos com 2 anos diferentes, 722 e 727. O primeiro pode ser justamente a data da promessa do Joy Boy, a princesa da Ilha dos Tritões. E a última pode ser a data fatídica da queda do Reino Antigo. E aí, claro, já que a gente está descendo essa via, a gente tem que pegar e ver o que os capítulos referentes a esses números indicam. O 722 e o 727. E olha, eu acho que nessa altura, sim, acredite, tem coisas muito importantes nesse capítulo. Simplesmente, no capítulo 722 temos a revelação de que Don Quixote do Flamingo é um dragão celestial. É justamente nesse capítulo que a Diva Gargalhante conta para Law sobre as 20 famílias que fundaram o governo mundial, tendo 19 se mudado para Marijoa, e a família Nefertari da Vivi sendo a única que se recusou a ir. Mas os descendentes dessas 19 famílias reais vivem em Marijoa até hoje, o que significa que cada reino teve que eleger novas lideranças e novas famílias reais para governar.
E justamente a nova família real que governou Dressrosa é a família do rei Riku, enquanto a família antiga de Tenryubitos, que comandava Dressrosa, era a família Don Quixote, de Don Quixote Homem, Don Quixote Rocinante e, claro, Don Quixote do Flamingo. E conhecendo o Oda, não podemos deixar de falar que temos um sino dourado tocando, só que dessa vez é para uma luta. Será que não é uma brincadeirinha que o Oda quis fazer? Mas agora a gente chega num personagem que é bem importante para essa teoria. Sim, ela mesma, a Jola, uma das executivas da família Don Quixote. Talvez você nem lembre dessa coadjuvante, mas nem sempre tudo é sobre ela. Vamos falar um pouquinho de arte. Quando vemos essa arte abstrata que ela fez, que inegavelmente saiu da mente do Oda, vemos um portão gigante com 2 olhos. O direito brilhando e aberto, como se fosse o sol, e o esquerdo fechado e chorando, o que pode representar o destino da cidade do olho esquerdo de Jaya. E outra curiosidade, depois que o Brook derrota a Jola, ele simplesmente fala que ele não consegue apreciar arte porque ele não tem olhos nos buracos da cara. Justamente a parte que está faltando da caveira que forma Jaya. Janta Plus 727, nós descobrimos sobre o passado de Dressrosa, com o Doflamingo controlando o rei Riku para destruir a sua própria cidade. E quando verificamos o que os números significam em japonês, eles formam Chi Niwo Chiru, ou em português, caindo ao chão. Talvez não seja simplesmente como Dressrosa caiu, mas sim como o Reino Antigo caiu. Mas se a história de Dressrosa representa a queda do Reino Antigo, que conexão original existe entre Shandora e Dressrosa? E a conexão é ele, o lendário herói dos Tontatas, Mont Blanc Noland, que 400 anos atrás expulsou invasores de Dressrosa e libertou o povo do Léo para viver lá tranquilo. O capítulo em que o Noland descobre que Shandora desapareceu enquanto Calgar espera que ele cumpra sua promessa de retorno é o capítulo 292, chamado Ao Encontro da Lua Oculta entre as Nuvens. De novo temos a simbologia lunar, assim como a lua que adorna o navio de Norland e o trocadilho em japonês com o número 292, que é Tsuki-ni, 2 luas. O que podemos especular talvez como 2 metades da lua, que formam uma completa, e aí talvez isso possa ter sido cultuado como o próprio Sol. E também não faria muito sentido que o D seja uma meia-lua? Então o que a teoria diz é que 800 anos atrás, o povo do Sol, o que era completo, o Dan Piece, com o D, perdeu. Perdeu justamente o D, virando assim o One Piece, um pedaço. Portanto, um círculo que era representação se tornou um meio círculo, que então virou uma letra, sendo então a vontade dos D tornar o que era incompleto, completo novamente, o One Piece. Essa seria a vontade dos D verdadeira, reformar o reino antigo, né? Tornar o que agora faltava One Piece, o que faltava um pedaço, Dan Piece, completo de novo. E agora a gente vai para a parte mais tensa, mas a minha parte favorita da teoria. Porque o One Piece e Laugh Tale, na verdade, estão no subsolo de Enies Lobby. Enies Lobby, que curiosamente tem como maior antagonista Rob Lucci, ladrão de luz. Então, recapitulando, quando pegamos o One Piece e colocamos o D na frente, vira Dan Piece, um trocadilho para algo completo. E a primeira conexão que podemos fazer com Enies Lobby também envolve o D. Enies Lobby, que sozinho não faz sentido nenhum como palavra, sendo só um nome, então pode virar a palavra em inglês denies, ou negar. Mas negar o que exatamente? O que eles estão querendo negar? Mas a teoria diz que não é negar o que, mas sim negar quem. E quem é que o governo mundial quer tanto negar? Mas antes vamos falar um pouquinho de Enies Lobby. Enies Lobby é um dos lugares mais bizarros do mangá. É sol o dia inteiro, ou seja, nunca escurece lá. Temos os enormes portões da justiça, que ninguém nunca realmente explica por que tá lá. Além de tudo, é um dos lugares mais importantes para todo o governo mundial. Mas realmente não faz sentido eles terem julgamentos armados em uma outra ilha, sendo que eles podiam fazer isso diretamente em Impel Down. E a coisa mais importante de tudo, por que tem um buraco gigante
no meio da ilha, uma foz do Iguaçu gigantesca e ninguém fala nada sobre isso. Mas é nesse momento que podemos olhar para o mapa de Skypiea em contraposição ao mapa de Enies Lobby. Essa é a parte que faltava no mapa original. Em termos de encaixe, esse pedaço parece perfeito para o buraco na ilha. E a gente também tem que se perguntar por que toda aquela estrutura que tem em cima da ilha não serve para nada aparentemente. Seria então essa arquitetura uma herança do Reino Antigo, onde o governo mundial simplesmente veio, se apropriou e construiu seus outros estabelecimentos por cima? E como adendo tem que falar, exatamente é isso que os espanhóis fizeram com as populações pré-colombianas durante a época da conquista. E são essas mesmas civilizações pré-colombianas que inspiram tremendamente Jaya e o Reino Antigo. E será que isso também é um motivo para julgar os piratas nessa ilha? Talvez, como uma humilhação final, eles pegam os piratas, justamente no lugar onde eles derrotaram esse poderoso Reino Antigo e julgam eles lá. Uma tradição que vem de 800 anos atrás, que hoje em dia talvez nem lembrem mais por que fazem, mas que na época fazia todo sentido. Uma coisa parecida com os triunfos romanos, por exemplo. E agora vamos dar crédito pro Ohara porque ele é gringo, aprendeu japonês e olha as coisas interessantes que ele notou para agregar essa teoria. Ele se perguntou, se existem diferentes maneiras de se ler One Piece, será que eu consigo achar algo diferente sobre a Ilha da Justiça? Que é o nome de Enies Lobby, né? E, segundo o dicionário, existem 4 sentidos possíveis. 1. Justiça. 2. 4 direções. 3. Informação secreta. E 4. O grande tesouro. E a gente já sabe exatamente o que é cada uma dessas características. Temos a Ilha das 4 Direções, que é indicada pelos 4 Road Poneglyphs. Temos a Ilha da Informação Secreta, como lugar onde a história é perdida e a verdade do mundo pode ser revelada. E claro, o grande tesouro, Laugh Tale e, quem habita lá, o One Piece. Então é justamente essa ilha que a marinha tenta guardar absurdamente. Nunca faz noite em Enies Lobby, justamente para ninguém conseguir usar as sombras para se esconder e entrar. Tem 2 portões gigantes, que são a única maneira de escapar do lugar, além de ser conectado diretamente a Impel Down e Marijoa. Portanto, para o Luffy invadir essa ilha, é como se fosse uma declaração de guerra contra o próprio governo mundial. E é exatamente isso que ele faz. Essa ilha é a ilha que nega acesso aos D, os herdeiros da vontade dos D, os inimigos naturais de Deus. É essa ilha, Enies Lobby, Denies Lobby, o lobby que nega. E é curioso também como Enies Lobby é a saga diretamente depois de Skypiea. Não é a cara do Oda simplesmente pegar o pedaço faltando e botar a gente pra sambar em cima dele por uma saga inteira sem perceber? Todo o tema do arco é sobre salvar a Robin, a única pessoa no mundo que pode descobrir o que aquele lugar realmente significa. Também sobre como existe uma verdade, como o governo mundial tenta a todo custo esconder essa verdade e, claro, sobre como a vida dos inocentes foi um preço a se pagar para que a Robin escapasse e pudesse, quem sabe no futuro, chegar no One Piece. E é inclusive na saga de Enies Lobby que a gente descobre sobre essa existência do Reino Antigo pela primeira vez. Mas beleza, é impossível One Piece estar lá, porque é uma cidade rodeada de marinheiro, a marinha tá ligada, não tem como. Mas calma. Vocês lembram da história paralela e distorcida entre Roger e Nolan? Bom, a cidade dos sonhos do Nolan, Shandora, foi parar no céu. E se a ilha dos sonhos do Roger, Laugh Tale, foi parar no fundo do oceano? Mas temos algum indício que alguma coisa pode estar no fundo de Enies Lobby? Temos. O trocadilho do capítulo 727 é caindo ao chão. E se Laugh Tale, então, literalmente caiu ao chão? A teoria diz que Enies Lobby é a cidade que desapareceu de Jaya. E mais, One Piece e Laugh Tale estão logo abaixo da ilha flutuante, no fundo do oceano. Exatamente como o submundo de Dressrosa, que é a saga do capítulo 727. Então faz todo sentido o Roger tá rindo quando ele encontrou One Piece, porque ele já passou por aquele lugar várias vezes em suas viagens. Enies Lobby sempre esteve lá, só que ele nunca imaginou que poderia estar. E eu acho que como prova final, para a melhor teoria da história de One Piece, a gente tem que analisar justamente a frase que começou a obra. Algo que somente quem fala japonês pode realmente entender. O mestre dos trocadilhos, começando e terminando seu mangá com o maior de todos. Kono yo no subete wo seko ni oite kita. Eu deixei tudo que este mundo tem a oferecer Soko. Soko
que significa lá. Mas essa palavra também tem um segundo significado oculto. Soko pode significar fundo. Então, a frase final de Roger ficaria: eu deixei tudo que este mundo tem a oferecer no fundo.